Olá, internautas conectados na MTV, estamos de volta com o DM Entrevista, diretamente dos estúdios aqui no Diário da Manhã. E hoje vamos falar sobre política. Nós recebemos aqui nos nossos estúdios a atual presidente do Partido dos Trabalhadores no estado de Goiás, a Kátia Maria Santos, ela que é a primeira mulher a presidir a legenda aqui no estado de Goiás e a mais jovem, né? Ela fez questão de salientar isso. É um prazer recebê-la aqui, Kátia, tudo bem? Tudo bem, para mim que é um prazer muito grande poder estar aqui, né, no Diário da Manhã, especificamente no DMTV, junto com você, Alex, junto com você, Bia, né, uma mesa paritária, isso para nós no PT também é importante. Então, prazer poder falar com você e poder falar com esse público privilegiado, né, que acompanha aí esse veículo de comunicação tão importante para Goiás. Minha parceira também aqui de bancada nos assuntos políticos, da editoria de política, a Bia. Tudo bem, Bia? Bem, prazer estar aqui com a presidente do PT e vamos lá para a nossa entrevista de hoje. Vamos para a nossa entrevista e falar sobre vários assuntos. A gente vai falar sobre o cenário político estadual e nacional, vamos falar sobre a candidatura do Lula, o PT no estado de Goiás, um balanço sobre o Partido dos Trabalhadores nos últimos anos, enfim, depois de toda a turbulência que acabou assolando o partido, e também sobre as coligações, enfim, sobre tantas outras coisas aqui no âmbito estadual. E vamos começar justamente sobre o âmbito estadual, Kátia. Como é que está a posição do partido até o momento em função das proximidades das eleições? O Partido dos Trabalhadores, que sempre teve nas últimas eleições, principalmente municipal, essa parceria com o partido do PMDB. Como é que vocês fazem essa avaliação para as próximas eleições? Continua essa parceria? Como é que está vislumbrando o futuro do PT para as eleições estaduais? Bom, o Partido dos Trabalhadores, Alex e Bia, ele é um partido que foi criado para ser um instrumento de transformação da sociedade. E nós estamos trabalhando aqui em Goiás para cumprir com essa tarefa. O momento que nós vivemos no Brasil exige isso, dada a nossa conjuntura política, e aqui no Estado o que nós tiramos de encaminhamento na nossa direção estadual é que o projeto nacional será a nossa prioridade no ano de 2018. Então, aqui em Goiás, nós vamos dialogar para as eleições estaduais com quem apoiar o nosso projeto nacional, com quem apoiar o presidente Lula. Então, passa por esse critério a gente começar uma conversa por aliança. Então, hoje nós estamos conversando com os partidos que compõem a frente de esquerda, que é o PT, o PCdoB, o PCdoB, o PSB e o PSOL, né? Porque os outros partidos ainda não estão nesse leque ou nesse nível de conversa, nem tampouco declarando apoio ao presidente Lula. A senhora falou aí, né, dos partidos da frente de esquerda. O PCdoB está sinalizando que deve caminhar com a base aliada do governo. Como que está isso? Os partidos da esquerda já estão meio que desunidos. Pode terminar. Como que seria isso? E o PT pretende lançar candidatura própria? Nas últimas eleições lançou o Antônio Gomide, né? Não teve êxito, acabou que ele ficou em terceiro, se eu não me engano. Mas o PT pode lançar a candidatura própria ou vai fazer alianças com quem realmente apoiar o projeto nacional? Essa é a nossa prioridade, fazer aliança com quem apoiar o projeto nacional. Nós queremos o presidente Lula na presidência da República novamente. E hoje esse não é um desejo do PT. Hoje a candidatura do presidente Lula, ela representa um percentual significativo da população brasileira, mas eu digo a vocês que hoje a candidatura do presidente Lula representa mais do que o desejo do povo brasileiro. A candidatura do presidente Lula hoje representa também uma esperança da América Latina em retomar o curso da democracia que está sendo desconstruído em um curto prazo de tempo, porque essa questão do golpe, ele não é uma coisa isolada do Brasil, ele é um projeto arquitetado aqui na nossa América Latina inteira. Então, hoje a candidatura do presidente Lula, ela é prioridade não só para o PT, mas para uma parcela expressiva da população. E aí é importante a gente frisar, e com muita tranquilidade. Eu tenho feito conversa com esses partidos. E política é assim, você conversa com várias pessoas porque você quer dialogar, e cada um tem o direito, né, de conversar com quem te procurar para conversar. Agora, a conversa que nós temos feito, e fiz uma reunião com a direção do PCdoB,
inclusive a própria presidente, deputada Isaura, minha amiga, disse, olha, nossa prioridade é estar junto com a frente, é estar junto com o PT, entendemos aí nosso projeto nacional, nós temos o nome da Manuela, vocês têm o nome do PT, são projetos identificados que nós temos o maior respeito, né, ao Ciro, que é do PDT, a Manuela, que é do PCdoB, e o Lula, que está capitaneando aí a preferência da população. Então, nós vamos ter maturidade de ir discutindo e ir construindo a chegar a um ponto de equilíbrio que seja bom para todos os partidos que fazem parte da frente, porque cada partido tem o seu interesse. Então, o PT colocou que seu interesse é eleger o presidente Lula, ampliar as nossas bancadas de deputado federal e ampliar a nossa bancada de deputado estadual. Quer dizer, mas o PCdoB também tem os objetivos, né, individuais dele, o PDT também tem. Então, a gente tem que ir tendo a maturidade, e essa é a arte da política, de ir dialogando e construindo os consensos para que a gente possa chegar na convenção com esse bloco de partido convencido que a melhor opção é estar junto, né? Nós temos feito aí mostrando que matematicamente, se o PT, o PCdoB e o PDT tivessem ficado juntos na eleição passada, a esquerda teria saído maior, com os mesmos votos que nós tivemos, a esquerda teria saído maior do que saiu, cada um estando numa ponta diferente. Então, esse é o diálogo que nós temos feito sistematicamente com esses partidos, de forma muito serena, de forma muito tranquila e consciente do nosso papel de tentar agregar aí. Acho que o campo político em Goiás ele está um campo aberto, a eleição não tem hoje, né, assim, para dizer, olha, está fechada aqui, não existe. Nenhuma das frentes que estão colocadas aí de blocos de partidos, né? Se você analisar, até quem tem mais percentual na pesquisa, mas não tem estrutura partidária. Outra tem estrutura partidária, mas não tem nome. Então, quer dizer, o cenário ainda está muito aberto. E uma frente de esquerda pode ser exatamente a opção que o eleitor está esperando, com um projeto que faça essa sintonia do governo federal com o governo estadual para melhorar a qualidade de vida do povo goiano. Em relação às eleições próximas, o Partido dos Trabalhadores vai lançar candidatura própria e, se lançar, já tem um nome em mente, em função, inclusive, do desgaste de muitos nomes dentro do próprio Partido dos Trabalhadores, porque os outros partidos já temos alinhado alguns nomes, né? O próprio PMDB, apesar de ainda não bater o martelo, mas já tem um certo consenso com o nome, por exemplo, do Daniel Vilela, os democratas, o Ronaldo Caiado e a base governista com o vice-governador. Resta, então, o Partido dos Trabalhadores, que é o grande partido de esquerda e de oposição, mas tem-se um nome, se vai lançar candidatura própria, ou se já tem um nome de consenso dentro da legenda para lançar esse nome? Bom, o PT, eu costumo dizer, Alex e Bia, o PT é o partido aqui em Goiás que nunca teve dificuldade em ter candidatos, né? Das 9 eleições que teve aqui em Goiás depois da criação do PT, só 2 o PT não teve candidato. Em 7, o PT lançou candidato. Então, esse não é o problema do PT. Se tiver que ter candidato e o palanque melhor para o Lula for com o candidato do PT, nós teremos candidatura. Agora, nós optamos por uma estratégia diferente. Por exemplo, você disse aí, então o PSDB já definiu pelo nome do Zé Hélito. Pois é, mas no bastidor você vê um monte de gente da base reclamando, dizendo que talvez é melhor trocar o nome. Então não é tão definido assim. Aí você vai para o PMDB. Não, o PMDB também, vira e mexe, está aí. Fizeram o encontro agora, mas já tem o Adib falando de um lado, o Zé Nelto falando do outro, que não é bem assim. O próprio Maguito Vilela foi lembrado nas pesquisas. Tem que rediscutir, porque talvez um outro nome, seja o Maguito, ou seja uma aliança com o Caiado, é mais importante para ganhar a eleição. Então, na verdade, não adianta só você ter um nome. É por isso que nós mudamos a estratégia. Estamos primeiro querendo construir um projeto e desse projeto a gente se colocar com o nome. Às vezes cria angústia nas pessoas, e aí é importante, né, que quem está nos acompanhando tenha essa calma que a gente está tendo, é que só colocar o nome não resolve. E, às vezes, você ter a estratégia de ter um partido, um projeto consolidado, e, a partir disso, você colocar um nome, às vezes pode até ser um nome novo que pode chegar com força e ocupar esse espaço que a população está esperando. O ex-governador e ex-prefeito de Aparecida, o Maguito Vilela, ele esteve aqui e ele disse que a oposição deve se unir para poder vencer as eleições. Todas as oposições, ele disse. Não
falou centro-esquerda, direita, não. Disse que todas as oposições devem se unir e ainda citou que o PMDB poderia caminhar junto com o PT. E o PMDB também tem caminhado junto com o DEM. Como que a senhora vê essa questão? O PT caminharia junto com o PMDB e DEM aqui em Goiás? Na verdade, hoje o PT não caminha nem se fosse só o PMDB, né? Porque a gente precisa ficar claro de qual é o contexto que a gente está colocado. Nós estamos dizendo que a nossa prioridade é o Lula e que nós só vamos dialogar com quem apoiar o Lula. O PMDB nunca sinalizou isso. Então, nós não estamos preocupados com a articulação que o PMDB está fazendo. Nós estamos preocupados com a articulação que o PT está fazendo, conversando com esses partidos, porque cada um precisa responsabilizar por si. Se eles tivessem dito que ia apoiar o Lula, claro que ainda teria outros elementos que nós teríamos que avaliar para ver se dava liga nessa aliança. E com toda certeza, esse que você está colocando é um condicionador. Nós estaríamos no mesmo palanque que o DEM? Não. Né? Então, eu não tenho gastado a minha energia em preocupar com a aliança com o PMDB, porque você tem que gastar energia com o que é factível, e hoje isso não é. Hoje não é a nossa realidade, fazer uma aliança com o PMDB. Dentro do quadro político colocado hoje, dezembro de 2017, não. A conjuntura vai mostrar quem é quem. Nossa prioridade hoje é o Lula e conversar com os partidos que apoiam o Lula. Hoje eles apoiam o Temer e todas as reformas que o Temer representa. Falando sobre o âmbito nacional, nós nos aproximamos aí da data em que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região já agendou a segunda instância, né, para analisar a condenação em primeira instância do ex-presidente Lula. O Partido dos Trabalhadores, eles pensam num cenário sem o Lula para as eleições do ano que vem, ou vocês contam de que ele poderá ser absolvido e teremos o Lula na segunda, no ano que vem, nas eleições para o país? Só para complementar, eleição sem Lula seria um golpe? Eleição sem Lula, nós já estamos num golpe, eleição sem Lula é fraude, né? Bom, essa é uma boa pergunta e que eu tenho andado muito. Eu, de fevereiro para cá, eu visitei 168 municípios. Trabalho nosso de formiguinha, organização do partido, né, fortalecimento das nossas lideranças, porque não adianta nada você ficar bravejando que você vai ter candidato se você não tiver a turma organizada. Então, nós estamos fazendo a tarefa de casa direitinho, organizando a turma para, indiferente de qual for a tática eleitoral que nós estabelecemos para o ano que vem, nós estarmos com o time pronto. E essa é uma boa pergunta, porque nós teremos não só o Lula candidato, como nós teremos o Lula presidente. É importante que os nossos internautas tenham essa, né? Nossos leitores, nossos ouvintes tenham essa informação. Nós estamos dentro de um processo, né, de que o golpe trouxe uma instabilidade jurídica, né? Nós estamos num estado de exceção, onde a lei hoje ela tem 2 pesos e 2 medidas, isso está claro. Qualquer cidade que você chega do interior, por mais humilde que as pessoas sejam, eles estão entendendo a diferença do tratamento da justiça para o presidente Lula com o tratamento da justiça para outras lideranças, outras personalidades e outros partidos. A população não é boba, a população está entendendo, né? Basta ver aí o exemplo que você deu do TRF4. Bom, então o Moro julgou o processo sem prova, que ele mesmo reconhece que não tem prova. Ele julgou por convicção. Bom, na Constituição brasileira não está previsto condenação por convicção, está previsto condenação com provas, comprovação do crime. Então, no processo que o juiz Sérgio Moro condenou Lula, não tem crime, portanto não tem prova. E nós usamos o nosso direito de defesa recorrendo à segunda instância, que é o TRF4. Só que, dentro do estado de exceção que nós estamos vivendo, o que já se percebe é que lá também faz parte do jogo, né? Como pode um processo com 250 mil páginas, o relator analisar em 30 dias? Nem se tivesse uma equipe aqui, eu, vocês e mais 10, provavelmente nós não teríamos dado conta de analisar 250 mil páginas da forma com que nós deveríamos analisar para dar um parecer isento. Aí veio o revisor do relatório dele,
fez a revisão do relatório do relator com 6 dias. Será que ele deu conta de olhar pelo menos o relatório que o relator fez? Então, é público e notório o tratamento diferenciado que está dando. Como que um juiz que vai analisar um processo, que ele ainda não recebeu o processo, ele já vai na justiça e diz que ele concorda com o juiz da primeira instância? Se o papel dele é exatamente examinar todo o processo e falar se ele concorda, se ele discorda. Então, ele já concorda antes de ver o documento? Ele já concorda antes de ver a análise da defesa? Então, em qualquer país de primeiro mundo, esse juiz teria sido afastado do caso. Hoje nós temos um colegiado de 3 juízes, que 2 têm ligações comprovadas com o juiz Sérgio Moro. Então, isso não pode ser uma justiça séria, não está fazendo justiça. O que está se fazendo com o presidente Lula é uma injustiça. Agora, nossos internautas precisam ter a clareza de que nós vamos recorrer em todas as instâncias que tiver para recorrermos, mas mais importante do que isso, é o internauta ter o conhecimento que, mesmo se o TRF4 mantiver a condenação do presidente Lula, isso não impede a candidatura dele. Vai chegar em 15 de agosto, que é o prazo para o registro da candidatura, e o PT vai lá registrar a candidatura do Lula. Porque não existe plano A, plano B, plano C. Existe um plano único, que é o plano que a maioria do povo brasileiro está querendo, que é o presidente Lula. Então, nós não vamos discutir e não vamos encaminhar outro candidato, porque a legislação nos permite apresentar a candidatura do presidente Lula. Aí, então vai ter alguém que vai lá e vai recorrer? Tudo bem, faz parte do jogo democrático. Ele vai recorrer e nós vamos fazer a defesa do presidente Lula no registro da sua candidatura. Então, o fato do TRF4 acelerar o processo, pensando que com isso vai impedir a candidatura do presidente Lula? Não vai. Eu passei o final de semana em São Paulo, reunido com o presidente Lula, com a nossa presidenta Gleisi Hoffmann, com o Diretório Nacional e com o nosso corpo de juristas, exatamente para que todas as lideranças possam sair tranquila do ponto de vista jurídico, sabendo da nossa importância na articulação política. Mas do ponto jurídico, eles fazem a tarefa deles e nós estamos aqui construindo um palanque forte para o presidente Lula não só ser candidato, mas vencer as eleições e fazer o resgate da esperança do povo brasileiro. Fazendo uma avaliação sobre o cenário do PT na política nacional nos últimos anos em que o PT esteve no poder. Enfim, nós estamos passando por um momento extremamente delicado e extremamente único. Hoje eu estava, inclusive na hora que estava vindo para o trabalho, estava vindo um analista em uma famosa rádio fazendo algumas avaliações em relação ao que acontece no âmbito judicial hoje. Hoje, por exemplo, acabou de ser solto, indo para casa com uma tornozeleira, o Odebrecht, que era uma das maiores fortunas da América Latina. E, assim como ele, tivemos o dono do Banco Pactual, tivemos outros grandes milionários, grandes fortunas, detentores de grandes fortunas, indo para trás das grades. E a senhora acredita aí a uma justiça um tanto quanto seletiva, principalmente em relação ao presidente Lula. Mas e tantas condenações por essa mesma justiça? Como é que o partido faz essa avaliação? E vou um pouco mais além. Como que o partido trata os seus pares condenados na justiça? Há uma diferenciação se apoia ou não, se realmente fez aquele delito ou não, tendo em vista que tivemos outros membros do partido que foram acusados e condenados desde a época do Mensalão. Tivemos o Ediceu, tivemos o próprio Genuíno, Delúbio Soares, que é inclusive aqui de Goiás, tantos outros. Como é que é a postura do partido quanto a essas condenações e qual que é o papel do partido para tentar fazer essa avaliação, para saber até que ponto é perseguição e até que ponto é uma condenação de fato? Olha, é muito, assim, de forma muito responsável e muito serena que nós temos feito esse debate. Primeira coisa, precisa ficar claro, o PT foi o partido que mais apoiou o combate à corrupção no Brasil. Se você pegar aí todos os dados de equipamento para a polícia, estruturação de delegacias da Polícia Civil, Polícia Federal,
todo esse aparato que o presidente Lula e a presidenta Dilma conseguiu fazer para que desse condição de investigar e punir os culpados. Então, nós somos a favor do combate à corrupção e ninguém fez mais do que nós enquanto estávamos no governo. Agora, é preciso saber mesmo do que você disse. Bom, é seletivo? É seletivo, né? Você deu aí o exemplo. Bom, Dirceu foi condenado e as mesmas pessoas que condenaram o Dirceu absolveu quem eles alegavam que tinha sido corruptor. Então, quer dizer, então eu vou punir aqui o Dirceu e não vou punir a empresa, o empresário, o articulador que fez isso? Mas, dois pesos e duas medidas. Se tratando do mensalão, o principal mentor do mensalão é o Marcos Valério e foi punido. Mas não foi só ele, não só esse crime. Como você disse, teve muita coisa no meio do caminho, né? Aí nós pegamos aqui, está nos jornais todos hoje. Então, a Odebrecht, que o Marcelo Odebrecht foi liberado aí hoje... O Emílio, inclusive, já está cumprindo... né? Dentro do processo judicial. de delação, que hoje é feito de uma forma equivocada do ponto de vista do que ele foi criado, né? Porque você põe a pessoa lá presa, é quase que uma tortura para ela contar e ela te contar do jeito que você quer ouvir. Então, na verdade, ela faz a delação e ela conta agora, está nos jornais de hoje, que... então teve desvio de dinheiro no governo de São Paulo de 2004 a 2015. Por que a legislação não serviu lá? Onde estava o Dallagnol que não fez o PowerPoint? Onde é que estava o Moro que não foi lá? Você está entendendo por que é seletivo? Então nós queremos a apuração e quem dos nossos tiver comprovado vai pagar. Vai pagar. Agora, não dá para ser seletiva e não dá para ser injusto, que é o que estão fazendo com o presidente Lula. O apartamento do triplex, ele está no nome da OAS e penhorado pela Caixa. Como é que o apartamento que está penhorado pela Caixa no nome de uma empresa é de outra pessoa? Os documentos estão lá comprovando que não é dele. E mesmo assim ele está sendo penalizado porque ele foi lá, conheceu o apartamento para ver se ele gostava. Então você não pode mais entrar numa loja, escolher, olhar uma roupa e ir embora e não querer comprar ela. Você tem que comprar todas, porque senão vai falar que você é dono da roupa. Você também não pode ir na concessionária comprar, olhar o carro, porque senão daqui a pouco vão falar que você roubou o carro. Então, isso é uma medida de exceção. É uma medida de exceção que nós estamos tomando. Então, a gente precisa queremos combater a corrupção, mas combater a corrupção não pode ser desvirtuando a democracia. Então, um crime não pode sobrepor a outro. Então, nós temos que ter cuidado e é por fortalecimento da democracia que nós temos trabalhado incessantemente. Bia. E, no caso, o governo Temer, né, está promovendo uma série de reformas, tentando aprovar agora a reforma da Previdência, aprovou Previdência? A reforma... Isso. Presidência? Previdência. Tem muita gente querendo fazer uma reforma na Ele Previdência. está querendo, o Gilmar Mendes encaminhou agora, hein? Também, né? Você está antenada. A reforma da Previdência e teve a reforma trabalhista aprovada e tem a reforma tributária, todas essas reformas. Ele quer deixar o seu legado, já que ele não tem popularidade, quer aprovar à força e por aí vai. O PT está se organizando, né, tem se organizado, feito diversos movimentos para poder ir contra, né? Mas, efetivamente, como que você percebe, porque depende dos parlamentares, Congresso Nacional. Então, ele libera emendas, faz uma série de acordos e está passando essas reformas. Você acredita que essa reforma da Previdência vai ser aprovada e vai ficar por isso mesmo? Como que é a visão dentro do partido? Olha, primeiro que a gente precisa entender que todas essas medidas que o Temer está fazendo, você usou como legado, né? Nós usamos como pacote de acordo que ele fez com o mercado financeiro. Né? Porque tudo que ele está fazendo aí tem explicação, né? E eu digo sempre que esse governo tem lado, e o lado dele não é o lado do povo mais pobre, humilde e trabalhador. Não é. O lado dele é o lado do rico, do grande capital. E nós temos parâmetros para poder dizer isso. Olha, nós fizemos lá atrás a lei da terceirização. A lei da terceirização, ela só beneficia o grande.
e prejudica o trabalhador. Aí veio a lei do teto. Nós colocamos 150 mil pessoas na esplanada no dia da votação da lei do teto. O que significa a lei do teto, internauta? Significa que pelos próximos 20 anos vai estar congelado saúde, educação, políticas sociais, agricultura familiar, tudo que é das políticas que atende quem tem pouco provimento. Porque o rico, quando ele precisa da saúde, ele vai na privada. Quando ele tem aí o acesso ao ensino, ele não quer a pública, ele quer a privada. Às vezes ele briga pela vaga da federal, né? Quando vai para o ensino superior. Mas se você pegar do fundamental até o ensino médio, ele não quer a pública, ele quer a privada. Então, o grande não depende da lei do teto. Quem precisa da saúde pública, o investimento, é o pobre. Quem precisa da educação de qualidade pública, né, gratuita, é o pobre. Então, é mais uma lei que atende o grande. Aí nós vamos para a reforma trabalhista. A reforma trabalhista é um desmonte dos direitos dos trabalhadores para privilegiar o grande capital novamente. Retira todos os direitos. Como é que o acordado é maior do que o legislado? Que dia que o trabalhador vai sentar numa mesa e vai negociar com o patrão, tendo mais força do que o patrão? Nunca vai ser. Aí a gente casa ela com a reforma da Previdência. Eu costumo dizer, Bia, que a população ainda não entendeu, e agora, que é dia 11 de novembro, foi sancionada, entrou em vigor a lei trabalhista, né, a reforma trabalhista. Então, nós vamos levar aí uns 6 meses para a população entender o que é a reforma trabalhista. E a reforma trabalhista, a curto prazo, ela vai ser mais danosa do que a reforma da Previdência. Só que a população entendeu a reforma da Previdência primeiro do que a reforma trabalhista. Porque aposentar, eu, vocês aqui que somos jovens, mas todo mundo um dia quer aposentar. Então, você sabe que esse negócio é ruim, né? Agora, a reforma trabalhista, muita gente ainda não entendeu. E eu vi algumas pessoas até fazendo assim um discurso que ela não estava entendendo o contexto dela de verdade. Ora, é para não aposentar mesmo. Porque se eu tenho que ter 49 anos de contribuição, só que agora a legislação trabalhista me permite que eu seja contratado por horas e não precisa ter carteira assinada. E as empresas estão todas achando ótimo isso, porque é muito mais barato para ela. Então, ela passa a contratar agora por horas, não tem vínculo nenhum com a empresa, e eu também não tenho carteira assinada, então eu não preciso nem preocupar com a reforma da Previdência, porque eu não vou contribuir, se eu não vou contribuir, eu não vou aposentar. Então, é um casamento de vários projetos que afeta diretamente a camada mais necessitada da população. Então, esse pacote de maldades que o Temer fez, articulado aí com o Congresso, ele tem tido consequências. E uma delas é a popularidade dele, é verdade. Você anda, eu nunca ouvi, e eu tenho andado muito, um cidadão comum elogiar. Hoje eu parei para dar entrevista numa rádio, o senhorzinho na porta da casa dele, estava meio na garagem, ele perguntou, a senhora vai demorar? Eu falei, não, vou só dar uma entrevista. Mas a senhora vai falar do Temer? Eu falei, também. Só se for para falar contra as reformas que ele está fazendo. Eu falei, nós dois estamos juntos, então eu vou lá dar entrevista porque, entendeu? As pessoas estão entendendo o que significa essas reformas dele. Agora, ele vai ter mais dificuldade de aprovar a reforma da Previdência, que é a sua pergunta. Por quê? Porque a população já entendeu, eles perderam o tempo de quando a população não tinha entendido que aí os deputados poderiam ter votado sem fazer o cálculo eleitoral, mas agora a população entendeu, está prometendo que não votará em quem retirar o direito da aposentadoria, e os parlamentares que têm compromisso com o Temer, hoje estão preocupados. Tá bom, eu tenho compromisso com o Temer, mas eu tenho compromisso com a minha reeleição também. Então, o que eu vou escolher? Eu vou escolher o meu compromisso com o Temer ou eu vou escolher a minha reeleição? Porque nós já estamos na boca da eleição. E o eleitor, que tem a fama de que esquece das coisas rápido, mas nós estamos no quente. Não sei se vai dar tempo do eleitor esquecer. Então, hoje o Congresso não aprovou ainda, porque parcela daqueles que apoiavam o Temer já viu que não deu em nada, só desgaste político, e não estão querendo colocar o pé na peia, né, como diz o pessoal, para votar em uma medida que pode colocar a reeleição dele em xeque. Então, hoje
ter 308 votos para ele, para aprovar a reforma da Previdência, está mais difícil do que antes. Então, eles não retiraram da pauta agora à toa. Retiraram, o Jucá falou certinho. Do mesmo jeito que ele falou que o golpe era com o Supremo e tudo, ele falou certinho. Estamos retirando porque nós não temos voto. Então, retirou porque eles não deram conta de construir maioria no Congresso. Kátia, voltando ainda sobre o assunto, o Luiz Inácio Lula da Silva. Trata-se de um dos políticos mais carismáticos e mais populares da história da América Latina. E chegou a ser um dos políticos mais populares e carismáticos do mundo na época em que ele era presidente da República. O Partido dos Trabalhadores se vê hoje numa necessidade totalmente vinculada a esse grande mito, a esse grande nome e a esse grande político que se tornou o Lula. Como que o Partido dos Trabalhadores faz uma avaliação num cenário, por exemplo, sem Lula? E quando eu digo sem Lula, não estou falando sobre uma possível condenação dele e a impossibilidade dele se candidatar, não. Por exemplo, recentemente ele foi acometido por um câncer, ele poderia ter morrido, por exemplo. Ele já é um cara idoso e não aguenta tantas mais eleições. E o Partido dos Trabalhadores vive em função desse nome que é muito maior do que o Partido dos Trabalhadores. Uma coisa é fato, Lula é um nome muito maior, muito acima do que qualquer partido político que se tenha já ouvido falar no Brasil. O Partido dos Trabalhadores tem essa preocupação de renovação e de perpetuar o trabalho, esse legado, sem Lula? Como seria o Partido dos Trabalhadores para quando não tiver mais esse grande nome que existe no Brasil hoje? Olha, primeiro você está corretíssimo quando você diz que o Lula é uma grande personalidade. Hoje ele não é uma personalidade do Brasil. Hoje ele é uma liderança mundial, né, que nós estamos vendo aí, inclusive alguns líderes dizendo que vem, né, ao julgamento lá no TRF4, porque ele representa, né, um pouco dessa articulação do que os chamados países em desenvolvimento conseguiu articular com a liderança do Lula, colocando aí um projeto alternativo para a economia para além dos nossos amigos norte-americanos. Então, o Lula hoje ele é um projeto muito maior do que o Brasil. E o PT, ele é um partido de projeto. O Lula representa esse projeto, né? E você pode ter certeza, do vigor físico, eu não temo em dizer que juntando você, Bia, eu e você, Alex, ele dá um show em nós três juntos em vitalidade. Vocês não têm noção como é que ele está de preparação física. Ele está extraordinário. A gente fica rindo e brincando, né, com ele lá. Está preparadíssimo. Agora, nós temos que... Cada momento é um momento. Nós queremos apresentar o que nós temos de melhor. E o que nós temos de melhor, o povo já está dizendo para nós o que nós temos de melhor. Então, o que nós temos de melhor é o presidente Lula. Agora, o PT tem outros nomes. Nós não precisamos, neste momento, que nós temos a melhor liderança de caráter nacional e internacional, você se pegar construindo outros nomes, enquanto você tem uma pessoa que é reconhecida, que é referência e que desponta em todos os cenários políticos. Agora, o PT é um projeto. E é verdade, o Lula representa esse projeto. Não tem PT sem Lula, assim como não tem Lula sem PT. Ele falou isso na reunião nossa do Diretório Nacional. Quer dizer, quando eu estava no bem bom, então todo mundo era meus amigos. Né? Tinha rei, tinha rainha que vinha me visitar, me convidava para ir lá visitar. Pois é, quando veio o tempo da perseguição política, quem ficou comigo foi o PT. E eu reconheço que muito do que o PT é graças à minha liderança, mas eu sei ter a humildade que muito do que eu sou é porque o PT construiu junto comigo. Se não fosse o PT nessa construção histórica, talvez o Lula não seria o que o Lula é hoje. Então, é um casamento perfeito entre a instituição e a liderança dele, que com toda certeza tem acordo total. É a nossa maior liderança, uma liderança que desponta no cenário mundial. Bia. E, no caso, assim, voltando um pouquinho das eleições estaduais, o PT hoje tem um deputado federal, 3 deputados estaduais, e na Câmara de Goiânia, nas últimas eleições, não elegeu nenhum vereador. Como que tá as articulações do partido, né, a nível estadual, para a eleição do ano que vem? Tem um nome a senador também. Como que você, como presidente do partido aqui em Goiás, está articulando para lançar nomes e fazer
quadros, né? Porque querendo ou não, Com se não certeza. tiver os políticos, né, os quadros do partido lá, o PT acaba perdendo força. Verdade. Você está corretíssima, Bia. É uma excelente pergunta, né? Nós temos aí tido o esforço de conversar e nessa movimentação que a gente tem feito em todo o estado de Goiás, também é preparando o partido para isso, né? Quando eu disse, ó, não adianta nada ficar discutindo nome, quem é governador, etc., se você não tiver uma chapa, pessoas para poder jogar, né? Então, hoje nós temos feito isso, Alex. Nós temos não só organizado os nossos companheiros, a direção do PT em todos os municípios, fechamos agora, né, o ano com 218 municípios, com o PT organizado, redondo, com a direção estadual visitando os 218, não teve nenhum município que ficou sem a direção estadual visitar, conversando, orientando a nossa militância, os nossos dirigentes, de qual é o nosso papel. E a outra tarefa que nós temos feito é essa de formação da chapa. Porque, quer dizer, se você quer discutir com outro partido, se você vai ter candidato, se você não vai, a primeira coisa é você ter chapa de deputado. Não adianta a pessoa vir falar assim, eu sou candidata a governador, tá? Mas quem é sua chapa de deputado federal? Não, não tem. Não, quem é sua chapa de deputado estadual? Não, também não tem, né? Então, nós, como eu disse para vocês, nós estamos no caminho inverso. Organizamos o PT no estado de Goiás inteiro, estamos montando uma chapa completa de deputado federal, que vai ser aí capitaneada pelo nosso deputado federal Rubens Ottoni, que nos orgulha com o seu posicionamento no Congresso, e estamos montando também uma chapa de deputados estaduais, que estamos aí fortalecendo, né, os que nós já temos. Na verdade, na eleição passada, nós elegemos 4 deputados estaduais, faltou 900 votos só para a gente fazer o 5º, né, sendo uma bancada expressiva dentro da Assembleia. Às vezes não aparece tanto, né, que as pessoas falam assim, mas é só. Pois é, não é só, é um dos partidos que mais tem deputados. Mas, como é oposição e uma oposição pequena, os partidos que se agrupam dentro da base do governo acabam sobressaindo, mas também numa ofensiva para ampliarmos a nossa representação na Assembleia Legislativa. Hoje nós temos o deputado Humberto Aidar, deputado Luiz César Bueno, a deputada Adriana Corse, que é a nossa líder, fazendo um trabalho extraordinário também dentro da Assembleia Legislativa. E nós queremos reforçar esse time, porque se nós estivermos com o partido organizado, e vamos estar em janeiro nos 246 municípios, com uma chapa completa para deputado federal, uma chapa completa para deputado estadual, o PT estará preparado para definir qualquer uma das suas táticas eleitorais, seja ter candidato a governador, seja fazer uma aliança com quem possa oferecer um palanque mais forte para o presidente Lula. Kátia, para encerrar, caravana do Lula vem em Goiás? Caravana do Lula virá a Goiás no início do ano que vem. Nós temos conversado com a direção nacional, conversado com o próprio presidente Lula, né? E ele quer visitar Goiás. A agenda, ela é uma agenda política extensa, né? Vai atrasar ainda um pouquinho, porque, na verdade, esse mês agora ele faria a caravana na região sul. Com a decisão do TRF4, né, nós estamos avaliando, porque pode ser que as pessoas até confundam, né, vai fazer caravana e aí já tem o julgamento, então estamos avaliando, então pode ser que essa agenda vai ser adiada um pouquinho. Então ele vai ter que fazer a região sul lá para o meio de fevereiro, depois ele vai fazer o norte e centro-oeste, mas está na agenda do presidente Lula visitar o estado de Goiás. Ele tem tido toda uma atenção conosco em todas as reuniões que nós temos participado para saber como é que está o cenário político de Goiás e querendo ver os goianos. Bom, o tempo nosso é curto, já até extrapolamos um pouco aqui, mas eu queria demais agradecer a sua vinda aqui, Kátia. Ela que é presidente estadual do Partido dos Trabalhadores. E, enfim, agradecer a sua participação aqui e seja sempre bem-vinda. Eu é que agradeço, quero agradecer a Bia, né? Quero agradecer você, Alex, agradecer aí toda a equipe do DMTV, também do DM Impresso, né? Que cumpre um papel, assim, extraordinário no nosso estado de Goiás, um instrumento democrático, né? Que dá espaço para todas as agremiações políticas, para todas as lideranças, e isso para nós é importante, porque nós primamos pela democracia. Então, parabéns a este veículo e estamos à disposição. Obrigado, Bia.
Que agradeço, um prazer estar aqui novamente. Bom, até a próxima. Ficamos por aqui. Você que está conectado com a gente, você pode rever essa entrevista na nossa fanpage do Diário da Manhã, também no DMTV, assim como no nosso canal do YouTube, o DMTV Goiânia. A você, obrigado pela companhia, pela participação e a gente volta até a próxima entrevista. Tchau, tchau, gente!